O RF Convida de hoje recebe mais uma vez Ciro Gomes, pré-candidato do PDT, Partido Democrático Trabalhista à presidência. Muito obrigado, bem-vindo mais uma vez à Rádio França Internacional, Ciro É um Gomes. privilégio, Elcio. Muito obrigado a você pela oportunidade. O senhor está em turnê, aliás, encerrando uma turnê aqui pela Europa, começou por Barcelona, passou também por Montpellier, no sul da França, depois a Inglaterra, agora o senhor está em Paris, a caminho de Portugal, e ontem, inclusive, esteve no Senado francês, comentando sempre a situação atual política do Brasil, uma situação marcada desde quarta-feira à noite pelo incidente, o ataque envolvendo a caravana do presidente Lula no Paraná. O senhor já condenou pelas redes sociais esse episódio. Na opinião do senhor, Ciro Gomes, qual a leitura que o senhor faz desse ataque à caravana do ex-presidente Lula? Há uma escalada protofascista do Brasil, animada fundamentalmente na internet e estimulada por alguns quadros da política nacional brasileira, que descuidadamente começam sem conhecer propriamente, porque não vejo ali uma intenção, vamos dizer, malévola, uma vontade explícita, lúcida de fazer essa escalada acontecer, mas há um descuido muito grave no comportamento de uma parte relevante da direita brasileira. Parte é protofascista mesmo, e outra parte, por exemplo, permite que você veja um homem como governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao invés de pura e simplesmente condenar, que é o que se impõe a qualquer democrata, afirmar por primeira reação de que o PT está colhendo o que plantou. Ou seja, nada justifica, não é, que por mais antagonismo que haja, e eu, por exemplo, tenho muitos antagonismos recentes com parte da burocracia do PT, ou com parte do comportamento estratégico do PT na discussão nacional, mas não é razoável que nós possamos aceitar que a bala, a pedra, a violência substituam o argumento, a força, mesmo o calor da crítica no debate político. Foi um crime político? É preciso nessas coisas que nós não nos antecipemos. Só há uma razão para a gente ter, para além da opinião de repudiar, é pedir uma pressa e uma eficácia na apuração. Porque imediatamente uma fração da direita fala em armação. E evidentemente que não podemos deixar que um fato dessa gravidade, que tenha motivações tão potencialmente graves nos seus desdobramentos, seja atrapalhada a investigação, não é pela nossa pressa, nosso palpite. É preciso pressionar as autoridades para que elas, ao cabo do mais breve tempo possível, apontem os responsáveis e as motivações para esse ato de violência. Porque, vamos lá, se foi, de fato, uma tentativa, ainda que com insucesso, de matar o ex-presidente, nós temos aí uma coisa absolutamente grave, né, absolutamente grave, num país que tem 64.700 homicídios nos últimos 12 meses, em que a escalada do crime organizado e das facções criminosas produz uma impunidade de quase 92%. Só 8% desses homicídios são esclarecidos. E isso me preocupa organicamente no país. Mas na medida em que o banditismo começa a puxar o enfrentamento com o poder político, isso significa um conjunto de ideias e valores. É basicamente como quem puxa para a briga, não é? O crime organizado se sentindo mais empoderado, e a gente não pode atribuir a este ou aquele episódio esta responsabilidade. É preciso exigir que as autoridades apurem e apontem os culpados. Inclusive, nesse recrudescimento da violência, nesse caso aí podemos até citar o caso recente da Marielle Isso. Franco, lá Era no no que eu Rio de estava me Janeiro. lembrando agora. Também, né? O senhor estava fazendo referência a esse crime também. Esse recrudescimento da violência pode gerar um clima perigoso no Brasil? Fala-se, inclusive, e especula-se que pode gerar até um clima em que é possível, inclusive, adiar as eleições em função do eventual aumento da violência. O senhor acredita nesse tipo de hipótese que começa a ser vejo nisso. ventilada? Evidentemente que a nossa baixíssima tradição democrática e o momento que estamos, do nosso ponto de vista, sob um golpe de Estado, permite especulações de toda natureza, porque as instituições centrais já foram golpeadas. E há uma certa incapacidade das autoridades judiciais do país de impor esta ordem do Estado de Direito Democrático. E isso tudo, então, permite que a especulação, por qualquer ângulo, se considere. Mas para que isso acontecesse, haveria que ter um poder que não parece existir na nossa realidade contemporânea, capaz de subtrair as regras da Constituição.
E esse poder hoje não existe. No passado foi uma interrupção militar e hoje, diga-se a muito bem da verdade, os militares têm se comportado com grande profissionalismo. Ciro Gomes, na verdade estamos num ano eleitoral e o panorama político vai ser muito definido em função da candidatura ou não do ex-presidente Lula. O senhor defende que ele seja candidato? Pouco importa o que eu defenda, e o ideal para o país é que todos nós pudéssemos nos apresentar, independentemente da nossa linha partidária, e que o grande juiz fosse o povo, depois de um generoso e fraterno debate que nos permitisse ajuizar o grave e complexo problema socioeconômico do país e as formulações de estratégia. Entretanto, há uma lei em vigor no Brasil. E essa lei em vigor no Brasil, acredito, nasceu de um equívoco, e esse equívoco eu não estou denunciando hoje, eu denunciei à data. Eu falo como professor de direito, às vezes, não é? Sou militante político, mas tenho uma vida acadêmica. E o Brasil é um país meio exótico, sob o ponto de vista de certas instituições legais e processuais, e esse exotismo é pouco compreensível num país como a França. O Brasil permite que um crime trivial, trivial não porque não seja grave, mas trivial porque não tem alto alcance sob o ponto de vista constitucional, que é a formação de quadrilha, corrupção passiva ou um homicídio, né? Esses são crimes que o mundo inteiro julga com 2 graus de jurisdição, apenas para ter a revisão e a garantia, né, de que o erro judiciário seja minimizado. Entre nós é possível que um crime trivial dessa natureza alcance 4 graus de jurisdição. E esses 4 graus de jurisdição demandam um tempo pela possibilidade de incidentes processuais que os advogados mais treinados conseguimos, eu sou advogado, né, manipular, vamos a 30 anos, 25 anos de coisa, e muitos desses crimes prescrevem por conta desse itinerário inalcançável de resultado. Em função deste erro estratégico que merece uma correção, nós impedimos essa correção de acontecer e ficamos criando expedientes muito exóticos que só existem a brasileira, como a jabuticaba, que é uma frutinha, não é, que só tem lá no Brasil. E aí inventaram a lei da ficha limpa. É inacreditável. Quem fez isso, de boa fé, foram os movimentos sociais ligados ao PT e à Igreja Católica. Quem relatou esse projeto foi o deputado Zé Eduardo Cardoso, meu estimado, querido e brilhante amigo, né, que foi ministro da Dilma. Justiça. E quem sancionou essa lei e a pôs em vigor foi o Lula. E ela é de uma transparência absoluta, ela não permite dubiedade na interpretação. Ela diz pura e simplesmente que o cidadão ou a cidadã condenado em 2º grau de jurisdição, ainda que tenha 2 graus ainda por percorrer, já fica sem o direito de ser candidato. Portanto, é flagrante que o Lula não será candidato. É lamentável? É lamentável. Porém, é flagrante que ele não será candidato. Isso favorece algumas candidaturas, por exemplo, como a do senhor? Não se sabe ainda o que vai acontecer, porque a grande questão é o que a burocracia do PT e o gênio político do Lula vão fazer para conduzir isso. Se prevalecesse a preocupação com a sorte do país, já lá atrás, o Lula, com a capacidade de convocatória extraordinária que tem, né, com a liderança natural de quem já nos reuniu e unificou todo o nosso campo várias vezes, eu o apoio há 16 anos, deveria ter já chamado uma dinâmica de unidade, né, em que nós deveríamos nos debruçar sobre um programa, sobre os erros que aconteceram, em que não foram pequenos, foram graves erros que vulneraram o país a essa situação. Entretanto, a burocracia do PT permanece anunciando uma candidatura, permanece agitando na rua, né, a ideia de que o Lula é o candidato a presidente e, mesmo sabendo da lei em vigor, já anuncia expedientes jurídicos, né, de chicanas, de recursos liminares, de maneira a manter artificialmente a candidatura do Lula até meados de setembro, data limite do julgamento das candidaturas pelos tribunais superiores. Data na qual pensa essa fração da burocracia, o Lula vitimizado a partir de uma posição muito generosa nas pesquisas, que ele supõe que se manteria nesse desgaste, e eu acho que não acontecerá, não é? O Lula faria um dedaço, apontaria o dedo para o seu predileto dentro da burocracia do PT, que também não conseguiu formar um segundo quadro. O resultado prático é que há toda uma retórica, porque todos nós somos bons amigos, somos aliados, e todos fazem uma certa falsidade, não é? Mas cada um dos partidos que tradicionalmente aliou-se ao PT durante esses anos todos lançou o seu próprio candidato.
porque nenhum de nós acredita nisso. E é impossível, no momento atual, uma reunião, digamos assim, um agrupamento dos partidos de esquerda ou de centro-esquerda. Completamente. Isso, de uma certa forma, faz com que cada candidatura seja independente e em prejuízo de uma linha ideológica. Isso, você tem vivido no Brasil uma coisa completamente ridícula. Por exemplo, o hegemonismo que essa burocracia do PT cobra, não é, faz recentemente lançar um manifesto afirmando que eleições sem o Lula é fraude. Ora, como eu cultivo a franqueza e sou professor de direito, eu não posso assinar um manifesto dessa natureza porque acima do Lula, do PT, de mim, do PDT, do PCdoB, do PSOL, está o Brasil. Está o futuro de 206 milhões de pessoas, com uma brutal violência campeando, com gravíssimos problemas de saúde pública, com a economia estagnada e desemprego de massa, enfim, problemas dramáticos a exigir uma reflexão, e nós estamos aí, não é? A Manuela Dávila, pré-candidata do PCdoB, assina o manifesto. O Boulos, pré-candidato do PSOL, assina o manifesto. Eu me recuso a assinar o manifesto e sofro incompreensões e agressões e insultos, porque no futuro, eu sendo candidato como serei, essa é uma orientação do meu partido, como eu posso estar num processo que eu ontem assinei dizendo que era fraude? Isso está acontecendo. Nesse momento acontece no Brasil um ato, ou ontem aconteceu, um ato de desagravo ao Lula. Estavam lá a Manuela e o Boulos. Toda a massa chamando o Lula de candidato a presidente e eles chamados a falar como candidatos a presidente. Isso é uma coisa pitoresca. E o mais grave é o absoluto descompromisso com o debate programático, né, com as soluções, as equações para o país. Então, na verdade, essa posição, a postura atual do Lula também é criticável, no sentido de que ele não sinaliza... É muito duro criticar uma pessoa que está passando pelo sofrimento que ele está passando. Todos são ponto de vista político, são ponto de vista pessoal. E para mim, especialmente, que ele não é um mito distante, não é uma figura que eu conheço pelos jornais, é um velho amigo, um velho camarada de 35 anos. Trabalhamos juntos, eu fui ministro do seu primeiro governo, mas evidentemente, né, eu estou sempre preferindo condenar ou chamar a atenção fraterna e respeitosamente, mas com franqueza, dessa burocracia do PT, que acha inclusive que não faz justiça ao próprio Lula. O Lula está decaindo fisicamente. A gente olha, quem conhece o Lula perdeu seus quadros mais qualificados do seu entorno por morte. Não é? Dona Marisa não morreu, Márcio Tomás Bastos morreu, Luiz Guxiquem morreu, enfim, um conjunto de Marco Aurélio Garcia morreu, o Zé Disseu, enfim, está vivo, mas fora de combate, o Palocci preso, réu confesso, e o Lula hoje praticamente vive nessa estranheza, né? Então tudo isso me dói profundamente. Mas não é justo o que está se fazendo com ele. O senhor se considera o único capaz de unir as esquerdas? Não, talvez eu seja o único incapaz de unir. Não é por conta disso, porque eu prefiro amanhã ser reconhecido como alguém que foi correto, que foi decente, que foi leal, não é? Embora arroste incompreensões de hoje. Não é? Mas, veja bem, a questão básica não é capacidade personalíssima. A questão básica é o seguinte: quem tem a condição nesse instante de arrostar a grande crítica, procedente crítica, que deu tanta força a um golpe de Estado e que deu tanta força, está dando tanta força a uma direita até protofascista. Essa é a grande questão. Não é se eu sou o mais hábil dos diplomatas, porque não sou eu o mais hábil dos diplomatas. Eu tenho uma posição muito dura, muito clara, muito transparente, e ela antagoniza a compreensão política do Brasil do PT. Evidentemente que num processo político você se alia ao seu vizinho, ao seu mais parecido, mas eu não sou do PT, e eu não concordo nem com a concepção de economia política do PT, muito menos com a engenharia político-eleitoral partidária que o PT desenvolveu. O senhor descartaria qualquer aliança com o PT? Não posso fazer isso, porque o que está em jogo é o futuro do Brasil. O que eu apenas constato, e eles se aborrecem comigo, é que não é provável que o PT apoie ninguém, porque não é da sua natureza. Estamos vendo aí o processo acontecer.
Agora, essa divisão, né, desses grupos, desses partidos de esquerda e centro-esquerda, isso favorece a emergência né, de um posicionamento muito linha dura no Brasil. Né? O segundo colocado nas pesquisas é o Jair Bolsonaro, que todos conhecem um pouco a sua linha. Por que que o Brasil está caminhando para essa polarização? Isso é um sinal dos tempos no mundo, não é? Le Pen na França, onde há uma condição de democracia madura, onde há uma condição de cidadania muito treinada, onde há uma condição de escolarização muito sofisticada, foi uma posição relativa mais ou menos do mesmo tamanho de que esse fenômeno meio ridículo, meio tacanho, mas muito perigoso ao redor do Bolsonaro no Brasil. Portanto, eu não martirizo o Brasil muito mais do que a gente tem que se preocupar com o que aconteceu recentemente na Áustria, não é, com uma fração daquele fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos ao redor de Donald Trump. E, infelizmente, para nós, o Bolsonaro é muito despreparado, é uma caricatura, é um personagem muito incapaz de, para além do simbólico, do adjetivo, do superficial, desse fascistismo pouco lido, não é? Se explique. O que quer dizer, para mim, pelo menos com a minha vivência, de que ele não representa um real perigo para o país, na dimensão de empolgar o poder. Eu imagino que ele vai qualificar muito esse flanco, né, proto-fascista, em que as linguagens da violência, da intolerância, do sectarismo vão infernizar o debate no país, mas quando o debate de fato acontecer e a imprensa começar a mostrar pela comparação, vai se revelar o absurdo vazio, quando não o nonsense que a cabeça do Bolsonaro representa. Mas ele está em segundo lugar nas pesquisas. O senhor acredita que ele não tem uma margem de crescimento Não até creio. as eleições? Não creio. Nesse momento, ele aperfeiçoou um pouco o antilulismo. E é preciso que a gente compreenda a psicologia popular. E pesquisa no Brasil, feita a tal distância do processo, revela muito mais notoriedade do que propriamente uma predileção consolidada. Então, se você olhar, por exemplo, os mecanismos de consulta espontânea, já há uma discrepância importante e eu não quero minimizar o fenômeno. Ele representa, vamos dizer, no tosco, o anti-Lula, o anti-PT, por todo o ódio que se causou no país em função de uma frustração importante. Mas o corte é de ricos, jovens e, surpreendentemente, escolarização mais elevada, porque estão ainda com a informação débil, superficial, de um camarada que se afirma sério, em antagonismo à corrupção que o PT, enfim, enfrenta uma denúncia muito consistente, e o camarada que é autoritário, ou seja, restaurar um pouco a autoridade de um Estado que está sob uma certa anarquia, não é? E um camarada que fala de forma muito simples, clara e inteligível sobre o complexo drama da violência urbana, basicamente com uma frase: bandido bom é bandido morto. Então a população está com medo, e esses três atributos dão a ele, assim, vamos dizer, essa vitrine. Mas amanhã a motivação do voto vai mudando, do antagonismo, do protesto, para um pensamento sobre o que vai ser do meu país no futuro, como vão se organizar as coisas da economia, como se desenhará o processo sanitário de saúde pública, o que acontecerá na inserção internacional do país, em relação a esse mundo de comércio exterior cada vez mais sofisticado, complexo, com hiatos tecnológicos. E aí o país vai assistir um personagem desmilinguir, porque, penso eu, vamos ver. Eu fui colega dele, deputado, eu conheço, é um personagem. Inclusive ele já votou no senhor, né? Diz ele que votou em mim, senhor, eu não há razão para duvidar disso, não. Em relação ao protagonismo do judiciário, né? Nos últimos anos a gente viu que a população brasileira, inclusive boa parte dela referendando algumas decisões da justiça, principalmente no que se refere ao combate à corrupção, talvez respondendo a essa aspiração dos brasileiros, né? Como é que o senhor vê esse protagonismo atual do judiciário do Brasil? Uma distorção que caracteriza esse quadro meio anárquico que o país está vivendo. E eu quero muito respeitar os anarquistas no sentido literal do termo. Essa anarquia aqui que eu quero dizer é uma certa anomia governamental, uma certa desestruturação, uma certa baderna na institucionalidade, no desenho institucional do país. E é fato que, como o poder político praticamente colapsou no Brasil, e o poder não se compraz com vácuo, o poder político se colapsou, especialmente a chefia do Estado, o executivo desmilinguiu, o legislativo perdeu muita densidade e confiabilidade pelo povo. E o poder, não tendo vácuo, ele é ocupado. E aí, imediatamente, houve esse apelo ao judiciário,
uma coadjuvante muito relevante num mal desenhado, do ponto de vista de repartição de atribuições, Ministério Público. E isso não é só na grande fato nacional, é um inferno que é a vida de um prefeito hoje no Brasil. Né? Jovens promotores, não duvido de sua boa fé, de sua boa intenção, co-governando ou determinando. Outro dia eu estive em Curitiba, e aí não é nenhuma pequena cidade, é uma capital importante do Brasil, e estava lá o Gustavo Fruet completamente constrangido, triste, e pedindo a Deus para a hora acabada ele ir embora, porque um promotor tinha mandado um ofício determinando que ele criasse banheiro público nos pontos de ônibus. O que é um contrassenso absoluto, enfim. Mas estava lá o promotor se considerando, provavelmente, com muito boa fé, imaginando que uma senhora na espera do ônibus pode precisar ir ao banheiro e não existe esse banheiro, que um cidadão de idade com a próstata já crescida pode ter incontinência urinária. Então não tenho a menor dúvida disso, só que o desenho institucional não atribui ao Ministério Público esta faculdade de ameaçar um prefeito e constranger-lhe a imagem e a boa nomeada na opinião pública por este ato de boa-fé. Não é atribuição dele. E isso não se restaura com desenho institucional nem com engenhoca. Isso se restaura com a restauração da autoridade do poder político, que numa democracia se renova. Nós estamos na iminência, daqui a 6 meses, e está na mão do povo brasileiro renovar 2/3 do Senado, 100% da Câmara Federal e a Presidência da República, além de todos os governadores e todas as Assembleias Legislativas. Só para a gente encerrar a entrevista, qual, na sua opinião, além dessa reforma que o senhor comentou, né, dessa renovação que é preciso fazer, são os assuntos urgentes do Brasil, na sua opinião, o que o senhor, no caso, pretende colocar no seu programa de governo Você eventual? tem 2 camadas de emergências. Uma emergência popular, na percepção popular, claramente indica uma coisa aí entre saúde pública, segurança pública, corrupção e emprego. Então, as emergências populares são essas, e a tendência do marketing, da propaganda, dos candidatos, da certa superficialidade compreensível de uma certa imprensa, é que o debate se fira ao redor disso. Mas há uma outra prioridade em que, não por despotismo esclarecido, mas por liderança, nós temos que ajudar o povo a trazer para junto dessas emergências. Educação, por exemplo, é minha obsessão. E há uma ancestralidade quase impossível de se discutir, mas impossível de ser ajuizada se nós não discutirmos, que é um conjunto estratégico de reformas que restaure a sanidade fiscal do país. O Brasil está quebrado, a dívida absolutamente explosiva tem hoje 1,184 trilhão de reais, ou seja, 26% da dívida pública vencendo em 4 dias. O déficit da Previdência, depois de subtraída os seus recursos pela DRU, que é uma desvinculação de receita da União, com uma emenda à Constituição que já foi feita pelo governo, chegou a 180 bilhões de reais no ano passado. A infraestrutura do país despenca, desmilingue, enfim, há um retrocesso econômico. O Brasil está se industrializando como nenhum país do mundo. Então, esses assuntos não são do drama popular, do dia a dia, mas um líder verdadeiro que queira pôr em debate um desenho novo de país tem que ajudar o povo a compreender também essas coisas. Eu vou tentar, então, fazer essas 2 agendas passarem uma junto da outra. Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência do Brasil, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista ao RF Convida. Obrigado.